Olá, pessoal, bem-vindos aqui à nossa aula de comprovação de renda informal. Desde já quero agradecer a todos vocês por estar comparecendo aqui a essa aula. Por favor, não deixe de curtir, fazer o seu comentário, tá? Se caso tiver alguma dúvida, coloca ali nos comentários que assim que possível eu vou estar tentando dar atenção para todos vocês, tá? Mas inicialmente queria fazer esse agradecimento. Muito obrigada por você estar aqui hoje, né, se aprofundando um pouquinho mais comigo aqui a respeito de comprovação de renda, tá? Bom, você que é corretor de imóveis, ou você que não é corretor de imóveis, mas de repente tem algum tipo de interesse nessa questão de comprovação de renda para financiamento imobiliário, e ainda tem um pouco de dificuldade, o que todos nós temos, tá? Mesmo quem tem bastante experiência nesse assunto, sobre como comprovar uma renda informal, tá? Então, hoje eu vou dar uma aula um pouco intensiva, mas eu quero tentar ser o mais prática possível para tentar apresentar para vocês as maneiras de fazer uma comprovação de renda informal e o porquê de utilizá-las, tá? Ou de não utilizá-las, tá bom? Mas, inicialmente, eu vou aqui fazer uma introdução, tá? Me apresentar, para quem ainda não me conhece, meu nome é Araceli Ortega. Eu já trabalho como corretora de imóveis há mais de 10 anos. Atualmente, eu sou gerente de vendas e marketing da Patronal Assessoria Imobiliária. Eu também sou social media, tá? E, bom, vocês vão me conhecer ali pelos meus trabalhos com a Ensinando Corretores, que desenvolvo no Instagram, no Facebook, no TikTok e aqui no YouTube, tá? O meu foco, né, como gerente imobiliário sempre foi Minha Casa Minha Vida, Caixa Econômica. Então, assim, quem trabalha com financiamento imobiliário sabe como é burocrático, como é difícil, mas a necessidade de a gente estar sempre se aprofundando um pouco mais nessas situações, né? De repente você é corretor de imóveis, mas você não trabalha exatamente com financiamento imobiliário, talvez seja uma novidade para você, tá? Então, aqui a gente vai matar algumas dúvidas, porque comprovação de renda informal é uma dúvida constante, tá bom? Bom, além disso, né, como eu comentei, eu sou social media e eu gosto de compartilhar meus conhecimentos com vocês pelo Instagram, pelo YouTube. Então, se você chegou aqui no meu canal, por favor, me siga, tá? Dê um like aqui para ter engajamento, o pessoal conseguir chegar, né, para mais pessoas esse vídeo. E, por favor, se puder, me siga lá no Instagram, que eu sempre estou colocando novidades, estou mostrando sempre os meus serviços de social media também, tá bom? Bom, então voltando aqui, tá? Porque deu uma pane aqui no meu computador, então tive que dar uma cortada no vídeo. Bom, vocês vão perceber, bom, quem nunca assistiu nenhuma aula minha, eu fiz a primeira aula, procurem aí no YouTube, é uma aula a respeito de financiamento imobiliário, ensinando todos os princípios básicos do financiamento imobiliário Caixa, tá? E a minha aula, ela é uma aula didática, ela não é uma aula coaching, nem nada disso, tá? Então, ela é uma aula bem didática, com slides, inclusive esse slide vai estar também num link que eu vou deixar aqui para vocês poderem baixar, tá bom? Se desejarem. E também vou deixar ali para vocês também um link do meu site, onde você vai poder encontrar, vai poder ser membro, se você desejar, não paga nada para ser membro, ali você vai encontrar alguns e-books, tá? Inclusive e-books feitos por mim. Tem um e-book especial falando sobre a questão da comprovação de renda informal, tá? Tem e-books sobre financiamento imobiliário e tem outros e-books também que são bem legais para você ter, para você se aprimorar dentro da profissão, falando sobre vendas, parte de psicologia, marketing também, que é muito interessante. Bom, eu gosto bastante, eu acho que hoje nós corretores temos que nos modernizar. Então, assim, hoje o contato
cada dia mais vai ser via internet, via redes sociais, então precisamos estar sempre conectados. É uma coisa que eu sempre estou passando para vocês. Então, se puder, entra lá no meu site, seja membro, participe ali, obtenha todos os e-books que vocês desejarem. Se vocês quiserem também, entrem lá, que os membros eles têm descontos também para adquirir cursos à parte, tá? Bom, como eu falei, esse vai ser um intensivão. Vocês vão ver uma dinâmica de aula mesmo, tá? Porque é um modelo que eu gosto de trabalhar. Não gosto de trabalhar com aquele modelo estilo coaching, com aquela coisa super bonita atrás, mostrando 300.000 livros que a pessoa com certeza não leu, ou é um chroma key. Não, eu gosto de que vocês estejam atentos aos slides, tá? Então, por isso que eu tô nessa janelinha bem pequenininha, porque vocês precisam ficar atentos ao slide, tá? Então, apresentações feitas, vamos começar. Comprovação de renda informal, tá? E o que é um comprovante de renda, tá? Então, aqui, vou ler com vocês. O comprovante de renda é um documento que registra e prova o quanto a pessoa recebe de salário mensal ou o valor que obtém de faturamento. Tá? Sem a apresentação de um documento de renda, dificilmente bancos, instituições financeiras e imobiliárias aprovam o cadastro do solicitante. Bom, gente, então assim, se você quiser fazer um empréstimo, um financiamento, independente do que seja, você tem que ter renda, certo? Então, uma pessoa que não trabalha, que não possui nenhum tipo de renda, ela não pode adquirir um financiamento. Isso é óbvio, tá? Então, assim, não quero ficar falando obviedades para vocês, mas isso é óbvio. Então, impossível a pessoa adquirir um financiamento, um empréstimo, se ela não comprovar renda, tá? Mas eu não tenho uma renda mensal, porque eu sou empreendedor. Tá bom, mas você tem faturamento. Entra dinheiro na sua conta, tá? Então, o que a gente vai fazer pelo cliente? Ajudá-lo a comprovar a renda. Renda formal é muito fácil, porque a renda formal é daquele cliente que é CLT, né? Que é aquele cliente que tem carteira assinada, que todo mês recebe o olerite. Então, a gente já sabe fazer isso, né? Bom, para quem não sabe, você vai pegar sempre os 3 últimos olerites desse cliente, vai se usar sempre por base o bruto do último ou dos últimos 60 dias desse cliente, e ali está a renda, certo? Mas se esse cliente for renda informal, e aí, o que a gente faz? É o que a gente vai discutir aqui hoje, tá? Então, eu vou passando por slides, tá? Porque depois você que baixar esse slide, quiser conferi-lo, posteriormente você vai seguindo por etapas, tá? Então, é muito importante, eu sei que às vezes é alongado, é muito importante que a gente passe por todas as etapas, tá? Sei que muitos de vocês já têm um bom conhecimento, mas é importante a gente passar por essas etapas, tá bom? Então, eu vou passando aqui com vocês. Vamos pro próximo. Como que a gente consegue comprovar uma renda autônoma, então? Para comprovar uma renda sendo autônomo, é possível utilizar diferentes documentos, tais como, aqui eu vou colocar os mais comuns, tá? Extrato bancário, tá? Cartão de crédito e faturas. Bom, pois bem, a gente vai entrar um pouquinho mais aprofundado nesse tema, tá? Sobre cada um. Os 2 primeiros que eu vou passar para vocês são os mais comuns que a gente encontra no dia a dia, tá? Mas existem muitas outras formas. Isso eu vou fazer um curso um pouco mais completo. Esse curso, daí no caso, ele vai ser um curso privado, tá bom? Mas eu vou fazer um curso um pouco mais completo, explicando para vocês todas as formas que existe de comprovação de renda. Mas hoje o que nós mais utilizamos é movimentação bancária para o extrato bancário e imposto de renda. Então, vamos lá. Renda informal por extrato bancário, né? Cartão de crédito e faturas. É muito importante que a gente utilize todos esses juntos, mas a gente consegue comprovar a renda do cliente mostrando o quanto ele movimenta na sua conta, mostrando que ele tem cartões de crédito e gastos mensais no seu nome, porque se uma pessoa ela tem faturas, cartões de crédito, enfim, ela tem fatura de conta de água, conta de luz, quer dizer que ela tem rendimento para poder pagar essas faturas, tá? Então, é um tipo de comprovação.
DARFs, ou seja, impostos, né? Comprovação de pagamentos de impostos. Então, se a pessoa ela paga impostos sobre uma renda adquirida, quer dizer que com certeza ela tem essa renda. E já digo para vocês de cara, a melhor forma de comprovação de renda informal é pagamentos de impostos. Ponto, tá? Extrato de aplicações financeiras não é tão comum, tá? Principalmente a gente que trabalha bastante com Minha Casa Minha Vida, não é tão comum, mas sim, se a pessoa ela faz aplicações financeiras e tem lucratividade em cima disso, a gente pode utilizar como renda. Notas fiscais de vendas e compras, sim. Então, se a pessoa ela vende e ela compra e ela tem as notas fiscais, a gente consegue fazer uma comprovação de renda também. Então, assim, não é uma forma só. A gente tem várias formas de comprovar uma renda informal, tá? O importante é a gente saber qual é a situação do cliente e como a gente vai estar trabalhando com ele para poder comprovar essa renda para o banco, tá? Então, vamos agora parte por parte. Vamos para o próximo. Vamos lá. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre extrato bancário, tá bom? Então, comprovando a renda do cliente com o extrato bancário. Eu vou ler aqui com vocês e eu vou fazendo umas ressalvas, tá bom? Então, ó, o extrato bancário tende a ser a alternativa mais utilizada por autônomos para comprovarem as suas rendas. Todavia, devido à sua fragilidade na apuração de renda, em muitos casos a avaliação do cliente tende a ser condicionada, ou seja, aprova um valor menor do que o cliente almeja. Por que é o mais comum? Porque é muito comum, principalmente a gente que trabalha com rendas no Minha Casa Minha Vida, que é esse rendimento, principalmente faixa 1, faixa 2, que é um rendimento ali até R$ 4.200, são pessoas que não têm uma movimentação bancária tão grande, que não ganham tanto assim para pagar os impostos, às vezes, né? Então, assim, ou não tem empresa, não tem CNPJ, enfim, são pessoas que trabalham e ganham um rendimento baixo, tá? Então, geralmente, essas pessoas, a melhor alternativa para elas é a comprovação de extrato bancário. Mas por que é frágil? Bom, uma coisa que vocês têm que entendam para vocês, para assim poder passar para o cliente de vocês. O que acontece? Quando o banco ele faz uma aprovação de crédito, tá? Principalmente para um financiamento imobiliário, nesse caso, ele não está vendo, não está só querendo ver se neste momento o cliente tem renda. Ele quer saber se o cliente consegue se comprometer com um financiamento de 30, 35 anos. Então, ele não quer saber se o cliente tem dinheiro agora, ele quer saber se o cliente vai conseguir ter esse dinheiro durante o prazo de 30 anos, que é o pagamento do imóvel. Então, é muito burocrático nesse sentido de renda informal. E o que acontece? Se a pessoa só tem extratos bancários para ser apresentados, tá? É muito difícil para o banco idealizar que essa pessoa realmente vai conseguir se manter num financiamento em 30 anos, porque vocês consideram que a renda informal é uma renda estável. Você pode estar ganhando bastante esse ano, no próximo ano você pode estar ganhando bem pouco. Então, assim, é uma renda inconstante. Então, não é uma renda segura. E se você só tem a movimentação bancária para comprovar sua renda, principalmente com rendimentos baixos, bom, subentende que você não é um cliente muito bom para ficar ali em pagamento de 30, 35 anos com o banco, tá? Então, em 99% dos casos, esse financiamento é condicionado. Ou seja, se a capacidade de renda da pessoa, né, conseguiria ali financiar 180 mil, geralmente o banco ele aprova bem menos que isso. A gente vai voltar nessa parte, tá? Eu só vou acrescentar algumas coisas aqui com vocês, tá bom? Então, vamos aqui, ó, nessa parte desse rosa mais forte aqui em cima, junto com o verdinho, tá? O que a gente vai precisar para comprovar a renda por extrato bancário? No mínimo 6 meses de extrato contínuo. Não pode pular mês. São 6 meses
no mínimo, de extrato contínuo. Então, assim, não adianta a pessoa fazer a movimentação janeiro, fevereiro, março, aí abril, pula, não movimentou nada, e no próximo mês começa a movimentar. Não, tem que ser contínuo. É muito importante isso. E outra coisa que é muito importante, é essencial que o cliente ele centralize tudo numa conta só. Então, é muito comum vocês pegarem um cliente agora e vocês terem que praticamente ensiná-lo a comprovar a renda, porque agora que ele vai começar, sei lá, ele guarda dinheiro no colchão, às vezes ele vai lá e ele deposita na conta da namorada, ou às vezes ele pega e deposita na conta poupança uma parte, na conta digital uma parte, no banco físico na outra. Então, assim, é muito importante a gente tentar centralizar esse rendimento numa conta só, para ficar mais fácil para o banco visualizar, tá bom? As entradas e saídas desse cliente. Então, assim, o ideal mesmo é o cliente ter ali uma conta onde ele faça os seus recebimentos e também pague contas, né? Pague contas ali, entendeu? Porque é interessante para o banco saber que realmente esse cliente ele tem ali um fluxo de entrada e saída que são normais. Por quê? Gente, acontece muito. Muita gente falsifica a renda, tá? Principalmente para conseguir os benefícios do programa Minha Casa Minha Vida. Então, acontece muito. Bom, se vocês são corretores, quem trabalha com o programa sabe. Acontece muito, por exemplo, do pai querer fazer um investimento imobiliário e querer utilizar o filho que não trabalha, que só faz faculdade, vive das custas dele, movimentando a renda do filho para poder obter ali um subsídio do governo. Acontece muito. Então, isso é um caso, tá? Se a gente for ficar aqui, eu vou contar dezenas de casos para vocês. Então, assim, é um caso específico, mas acontece muita fraude de renda, tá? Então, é muito importante a gente adequar, ensinar o cliente como comprovar a renda dele da melhor forma possível. Bom, e outros documentos são aceitos pela Caixa como uma forma de gerar maior respaldo, tá? Para devida análise. Ou seja, só o extrato bancário não é o suficiente. O ideal é a gente poder apresentar mais fatos. Por quê? Porque assim, a Caixa ela analisa documentos. Qualquer banco, na verdade, ele vai analisar documentos, certo? Então, a gente precisa comprovar via documentos que esse cliente tem uma vida financeira estável suficiente para se comprometer ali com 30, 35 anos de financiamento, tá? E como a gente faz isso? A gente pode apresentar, por exemplo, 6 últimas faturas de água e esgoto, a gente pode apresentar ali 6 últimas faturas da energia elétrica. Observação, 6 últimas, tá? Tenta apresentar, no mínimo, as 6 últimas faturas para comprovar uma estabilidade, tá? Então, 6 últimas faturas é necessário. Fatura de telefone, fatura de cartão de crédito é o mais comum. Observação, desde que a fatura do cartão de crédito nunca ultrapasse a renda do cliente, tá? Então, você está tentando comprovar ali que o cliente tem uma renda de R$3.000 e a fatura do cartão de crédito dele é 7. Então, não tem como, tá? A gente tem que ser uma coisa que seja real, adequada a uma vida de uma pessoa que realmente ganha R$3.000 por mês, tá? Então, não tem como a gente ocultar isso, entende? A gente precisa apresentar via documentos a realidade do cliente. Então, não adianta se o cliente chegar, ele ganha R$5.000, mas ele viu que ele ganhou subsídio, melhor subsídio com 2.000 e quer comprovar uma renda de 2.000. Mas a gente precisa comprovar que ele ganha, ele movimenta e ele paga contas referente à renda que ele realmente tem. Então é muito difícil, tá? Essa história de cliente querer baixar um pouco a sua renda para poder ganhar maior benefício acontece bastante. Então, assim, oriente seu cliente a não omitir nada e trabalhar com a realidade, tá? Porque o banco vai saber, acredite. Bom, consórcios tá dentro das normativas, mas eu não aconselho, tá? Nem consórcio, nem aluguel, eu não aconselho estar apresentando, tá bom? Comprovante de TV a cabo, ótimo, boletos de internet, mas assim,
eu sempre aconselho pelo menos os 4 primeiros, que são as faturas de água, energia, telefone, cartão de crédito, tá? Porque é o que o pessoal realmente tem e é o mais seguro. Bom, e o que acontece, tá? Aí, se mantendo ainda, deixa eu só olhar aqui rapidinho, gente, porque... Então, vamos continuar aqui nesse segundo slide falando sobre comprovação de renda por extrato bancário, tá? Observação bem grande, dica, quanto mais documentos apresentarmos, melhor. Sim, gente, pensa que essa não é uma renda segura. Quanto mais documentos a gente apresentar e comprovar para o banco que o nosso cliente ele tem sim condições de se manter no financiamento de 30 anos, ele tem sim a renda que ele está declarando, melhor, tá? Bom, aqui eu tirei para vocês um pedacinho da normativa, tá? Onde a normativa fala de todos os documentos que a gente pode utilizar como ajuda, né? Nessa comprovação de renda. Então, tá um pouquinho mais detalhado aqui. Então, informações usuais, que são as faturas, né? De água, energia elétrica, telefone, dos últimos 60 dias, pelo menos, mas tenta sempre fazer os últimos 6 meses, tá? Dos últimos 60 dias, inviável, tem que apresentar. Então, não adianta apresentar uma fatura só, tem que ser todas as faturas, tá? Mas é importante vocês estarem ali, vocês estarem vendo a questão do... Desculpa aqui, tá, gente? Eu tô arrumando o meu computador. Então, assim, vocês precisam ver essa questão de 6 últimas faturas, tá? Quanto mais, melhor. Então, vocês podem ver faturas de cartão de crédito, desde que não seja caixa econômica, tá bom? Tudo que for comum para os bancos, seguros, previdência privada, plano de saúde. Então, aqui você tem uma relação de documentos que você pode estar apresentando para ajudar a caracterizar ali a movimentação bancária, dos extratos bancários que você apresentou com o banco, tá? Deixa eu só seguir mais um aqui para ver se a gente vai continuar. Não, agora eu vou sugerir. Vamos voltar aqui. Bom, e uma coisa importante que eu preciso falar para vocês. Lembra que eu disse do slide anterior que o condicionamento por comprovação de renda por extrato bancário é de 99,9%? Pois é. Então, por quê? Porque, assim, não está na normativa, mas todos os correspondentes com que a gente trabalha, com que a gente conversa, dizem a mesma coisa. O que acontece? Existe uma trava dentro do sistema da Caixa, aonde você, ao apresentar uma movimentação bancária, tá? Ele trava independente da renda da pessoa. Mas a pessoa movimenta 50 mil por mês. Não interessa. Eles só vão liberar 30% referente a 2 salários mínimos. Sempre. Então, assim, até o ano passado, o salário mínimo era 1.300, né? Aí 2 salários mínimos equivalia a uma parcela de R$ 705. Agora já aumentou o salário mínimo. Parece que o governo, agora entrando em março, vai reajustar o imposto de renda também para até 2 salários mínimos estar isento, porque subiu de novo o salário mínimo. Então, assim, eu acredito que vai estar dentro. Então, o que acontece? É sempre 30% do limite de isenção, que é atualmente, agora fevereiro, 2 salários mínimos, vai dar uns 705. Posteriormente, com as novas regras do imposto de renda, vai aumentar um pouquinho para 2 salários mínimos, então vai ser um pouquinho mais. Mas existe essa trava, tá? Então, a pessoa ela pode ganhar R$ 50 mil por mês. Não interessa, apresentou movimentação bancária como comprovante de renda, o máximo que essa pessoa vai ter é ali 700 e pouco de parcela, tá? Então, vai condicionar, vai ter a taxa de juros mais alta e tudo mais, mas vai ser R$ 700 a parcela. Se é isso que o seu cliente precisa para comprar, ótimo. Mas a gente sabe que a maioria não é, né? Hoje, uma parcela equivalente para o programa é uma parcela entre de 900 a R$ 1.200, né? Que é o pessoal comprando ali o imóvel na faixa de 200, 215 mil, né? Então, geralmente não é o que o cliente precisa.
Mas existem algum pulo do gato aí, né? Qual é o pulo do gato? Pois bem, e se esses clientes forem um casal? E se esse casal, ambos tiver renda informal por movimentação bancária? Pois bem, nesse caso, se cumpre os 30% para cada um, entende? Então, sendo assim, se ambos tiverem renda informal, mas então o rapaz ele tem renda de 2.000 e a moça tem renda de mais 2.000. Ótimo, você vai conseguir os 30% de ambos. Mas um tem renda de 50 mil e um tem renda de R$ 1.000. Sempre vai ser 30%, no máximo até 2 salários, mas aquela pessoa com renda de R$ 1.000 vai conseguir R$ 300, porque é 30% da renda dela. E a outra pessoa que tem 50 mil vai conseguir o teto, que ali é a casa dos 700 e pouco, tá bom? Mas a gente consegue fazer essa combinação e o que vai aumentar um pouco a questão do financiamento da pessoa. Então é um pulo gato, tá? Existe também a questão de você misturar um casal, que um tem a renda formal e o outro tem a renda informal, você vai conseguir também uma parcela maior e vai ultrapassar essa questão do financiamento. Mas hoje, para uma pessoa sozinha, financiar sozinha, o máximo que ela vai conseguir com movimentação bancária é essa casa de 700 e pouco, tá bom? Então, existe essa trava, é muito importante. Bom, e agora vamos para parte do imposto de renda. Eu vou trabalhar com vocês, tá? Hoje, só essa parte, imposto de renda e extrato bancário. Por quê? Porque é onde 90% dos clientes hoje, principalmente o programa Minha Casa Minha Vida, conseguem comprovar, tá? Existem muitas outras formas, eu vou apresentar assim, bem básico todas essas formas para vocês, bem relax. Outras formas de comprovação, mas é o que a gente quase nunca trabalha, tá? E, como eu falei para vocês, eu vou estar apresentando um curso um pouco maior, mais extenso, particular, onde eu vou comentar sobre essas outras também, tá bom? Então, vamos lá, passar para o imposto de renda. Vamos lá. Comprovando renda com imposto de renda. Observações, tá? O IR não é aceito como comprovante de renda caso não atenda a alguma das regras de obrigatoriedade da declaração da Receita Federal Brasileira. Ou seja, tá? Posso usar o imposto de renda como comprovante de renda? Pode, e digo mais, deve. Mas você precisa ser obrigado a fazer o imposto de renda para que esse seja validado como renda, tá? Então, se a pessoa ela é isenta, por exemplo, ela ganha até 2 salários mínimos, ela é isenta de imposto de renda, então assim, ela não tem necessidade de fazer imposto. Se ela não tem necessidade de fazer o imposto, então não é considerado esse imposto como renda, entende? Então, assim, você tem que ser obrigado a fazer o imposto de renda por alguma das obrigatoriedades que prevê a lei, tá? Então, isso é muito importante. A gente vai voltar nesse ponto, tá bom? A declaração deve ser referente ao último ano do calendário, acompanhado do respectivo recibo de entrega. Então, por exemplo, se você vai fazer o financiamento do seu cliente hoje, até final de abril, né, que é, se o governo não estender, que é o período ali do imposto de renda de 2024, você pode usar o imposto de renda de 2023, tá bom? Depois do prazo final, bom, se mantém em abril, depois do prazo final, agora para a declaração de 2024, daí só o de 2024 você pode utilizar. Importante, não é aceito imposto de renda se você não apresentar o recibo de entrega. Então, você tem que ter o recibo de entrega mais o corpo inteiro do imposto de renda. Beleza? Então, vamos lá. No caso de declaração retificadora, o cliente é obrigado a apresentar a declaração original e as demais retificadoras, se houverem. Mas meu cliente fez o imposto de renda e retificou. Vou mandar só a retificadora. Por que o banco não aceita? Porque o banco ele precisa saber o que foi retificado. Entendeu?
Ele está querendo ver qual é a renda da pessoa. Ah, mas essa retificação, a pessoa declarou, então, que ela, na primeira, que ela teve um rendimento de 60 mil reais no ano, mas agora, peraí, ela retificou e agora é 30. Peraí, como assim? Entendeu? Precisa ver. Principalmente pelos quesitos de Minha Casa Minha Vida, tá? Principalmente, porque no Minha Casa Minha Vida também pode acontecer, e já aconteceu muito, de o cliente apresentar a retificadora pra gente, e a gente pede os originais e eu vejo ali que tinha um imóvel que a pessoa resolveu retificar e tirar do imposto de renda. Então faz diferença para o programa Minha Casa Minha Vida. Então, assim, mas ele retificou mais de uma vez. Ele precisa apresentar a original e todas as que ele retificou anteriormente, tá? Então, é necessário. Mas o cliente não tem. Tu vai ter que ir lá na Receita Federal buscar, tá? Então, é muito importante. Bom, a declaração original entregue com mais de 30 dias de atraso agora é aceita. Antes não era, tá? Para comprovação de renda. Porém, lembre-se de que será avaliado pelo gerente bancário. Pois bem, então assim, passado 30 dias do fim das declarações de imposto de renda, o banco já não aceitava mais. Só que agora ele aceita. Ele está aceitando. Está aceitando? Sim. Porém, é assim, gente. Bom, a pessoa perdeu o prazo e fez. Ou a pessoa, de repente, sei lá, se enrolou, não sabia o que tinha que fazer e fez. Tudo bem. A pessoa fez bem depois do prazo só para conseguir o financiamento imobiliário e fez bem naquele mês que ela entrou com o pedido de financiamento com a Caixa. Então, assim, passa pelo crivo do gerente, tá? Se o gerente ele achar que a pessoa realmente ele só fez o imposto de renda para conseguir um financiamento e não tinha a necessidade, não tinha obrigatoriedade de fazer, ele pode negar, tá? Então, tome cuidado com isso, tá? Dá para o cliente fazer o imposto de renda passado do período de declaração? Agora dá, só toma cuidado, tá bom? Não adianta pegar e falar para o cliente fazer a declaração de imposto de renda se ele não tiver obrigatoriedade, tá bom? Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? Bom, aí vamos lá. Como a gente vai comprovar a renda e onde a gente vai procurar no imposto de renda dos nossos clientes, tá? Então, assim, existe rendimento de pessoa jurídica, rendimento de pessoa física. Então, vamos lá. Quando você pegar o imposto de renda do seu cliente, você vai ver primeiro. Ele tem empresa? Sim. Pois bem, se ele tem empresa, ele provavelmente declarou ali os rendimentos de pessoa jurídica, que seria a empresa dele, tá? Então, assim, rendimentos de recebidos de pessoas jurídicas são obtidos no campo rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular, tá? As rendas são identificadas de acordo com cada fonte pagadora constante na declaração, respectivo ao valor constante da coluna rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Tá bom? Então, assim, vocês vão ver. No caso, se a pessoa tiver, mas meu cliente não é renda informal, né? Mas ele é renda formal e ele teve que apresentar ali o imposto de renda. Lógico, é obrigatório apresentar o imposto de renda. Vai estar ali como pessoa jurídica a empresa que ele trabalha, a empresa que ele tem carteira assinada. Mas se o seu cliente é renda informal, tá? Então, ele tem ali, e ele tem uma empresa, a empresa é dele, e ele recebeu da própria empresa, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, vocês vão ver aqui, eu coloquei o trechinho para vocês, né, de uma declaração de imposto de renda. Então, vocês vão ver ali, na fonte pagadora, rendimentos recebidos de pessoa jurídica, Caixa Econômica Federal, 28 mil, tá? Shopping, 8 mil. Total, 37 mil, tá bom? Então, assim, nesse campo, você vê aonde a pessoa recebeu, qual o valor que ela recebeu de pessoa jurídica, tá bom? Da pessoa jurídica dela. Vamos lá. E
para eu procurar como a pessoa recebeu ali de pessoa física, tá? Então, os rendimentos recebidos de pessoa física são obtidos no campo total dos rendimentos tributáveis recebidos por pessoa física e do exterior pelo titular, tá? Os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, trabalho não assalariado, aluguéis e exterior, são cadastrados no CPF do cliente. Então, numa outra parte, vocês vão procurar rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e do exterior pelo titular. Aí vocês estão vendo aqui, trabalho não assalariado, tá? A pessoa ela vai fazer uma declaração de todo o trabalho não assalariado que ela ganhou no ano. Aqui deu 40 mil reais, tá vendo? 45 e 400 mil. Então, aluguéis, 000, ela não aluga nada. Então, ela não tem nenhum imóvel, não faz nenhum tipo de aluguel, então aqui está zerado. Mas se a pessoa ela tem imóveis e tem lucratividade de aluguel, ela vai colocar aqui. Isso é um rendimento também, tá bom? Pensão alimentícia, vamos lá, você viu que eu coloquei aqui uma caixinha do lado, né? Então, nessa caixinha está escrito, não são considerados como rendimento os valores provenientes do campo pensão alimentícia outros da aba rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física do exterior, da declaração de imposto de renda. Pensão alimentícia, tá? E outros, no caso, o que acontece? Não é que eles não sejam totalmente considerados, mas lembrando que se a sua pensão ela não é vitalícia, ela não é aceita. Se a sua pensão é para terceiros, ela também não é aceita. Então, por exemplo, uma mãe ela recebe ali a pensão alimentícia para os filhos, tá? Esse dinheiro é dos filhos, não é da mãe. Então, não pode ser considerado. Mas ela recebe uma pensão alimentícia para ela. Tá bom. É vitalício? Se for vitalício, a gente tem como comprovar e utilizar. Se não for vitalício, não tem. Não se utiliza. Tá bom? Bom, eu vou voltar no slide anterior, que eu quero reforçar uma coisa aqui com vocês. Então, o meu cliente, quando ele é obrigado a declarar o imposto de renda, tá? 2 casos. Quando a lucratividade dele de pessoa física, tá, é acima de 2 salários mínimos. Bom, isso hoje, tá? Mas até onde a gente sabe, o governo vai reajustar, porque o salário mínimo também reajustou, né? Então, tecnicamente, como o salário mínimo hoje está maior, somados de 2 salários mínimos, já a pessoa ia ter que declarar imposto de renda. Mas parece que o governo vai reajustar novamente para que se alinhe, tá? Então, provavelmente vai continuar a mesma coisa. Então, até 2 salários mínimos, a pessoa não é obrigada a declarar imposto de renda. Passado de 2 salários mínimos, a pessoa é obrigada a declarar imposto de renda e pagar a DARF. Não adianta nada a pessoa declarar imposto de renda até 2 salários mínimos. Por quê? Porque ela não é obrigada. Tanto que ela não é obrigada que ela não paga DARF. Ou seja, ela não paga imposto. Ela pode declarar, mas ela não paga. Se ela não é obrigada a declarar, não adianta fazer o imposto de renda, porque não vai ser aceito como renda. Entendeu? Pois bem, essa é uma modalidade. Então, a pessoa vai entrar lá, mas então eu trabalho com venda de Avon, venda de Natura, venda de cosméticos em geral, tá? Então, o que ela vai fazer? Ela não tem CNPJ. Ela vai declarar como pessoa física. Então, onde ela vai declarar? Que campo que ela vai declarar? Ela vai declarar aqui, ó, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior pelo titular, tá? Então, ou seja, do exterior é o dinheiro que a pessoa que está no exterior manda aqui para o Brasil, tá? Que a gente vai ver em outros lá para frente, naquele curso mais extenso que eu vou fazer, tá? Mas assim, ela vai ver aqui, ó, trabalho não assalariado, tá vendo? Tudo, trabalho não assalariado. Aí ela vai colocar janeiro, fevereiro, março, dezembro. E vai colocar ali quanto que ela ganhou por mês em todos esses períodos, tá? Ela vai pagar imposto sobre isso daqui. Então, essa pessoa ela ganhou 45 mil no ano, tá? Então, ó,
um detalhe rápido aqui para vocês. Essa pessoa, ela está declarando que ela teve 45.400 ao ano. Isso dá equivalente a R$ 3.783 por mês. Então, a pessoa está declarando que ela ganhou R$ 3.783 em média por mês, tá? Teve essa variação, mas é isso que ela está declarando. E com uma renda de 3 mil, a pessoa é obrigada a fazer imposto de renda? Ela é obrigada. Ela é obrigada. Então, nesse caso, a pessoa ela tem obrigatoriedade de declaração. Pois bem, mas a minha pessoa aqui, meu cliente, ele tem CNPJ, ele tem MEI, pode ser um MEI, tá? Mas ele tem CNPJ, ele tem uma empresa, ele abriu. Ela trabalha realmente vendendo cosméticos, mas ela tem um CNPJ, tá? Então, ela é uma pessoa jurídica. Toda pessoa jurídica precisa, todos os anos, fazer a declaração de imposto de renda jurídico. Mesmo quando, mas a pessoa é MEI, não interessa. Mas a pessoa não teve rendimento nenhum no ano. Ela tem que fazer a declaração jurídica falando que teve 0 lucro no ano. Então, assim, quem é jurídico precisa fazer declaração de imposto de renda, nem que for como isento na parte jurídica. É obrigado a fazer imposto de renda físico? Não. Quando essa pessoa ela é obrigada? Quando os rendimentos de pessoa jurídica, ou seja, aquela declaração de imposto de renda jurídica dela, da empresa dela, ultrapassar o valor de R$40 mil. Aí, legalmente, essa pessoa é obrigada a fazer o imposto de renda físico. Aí, onde você vai achar o rendimento dessa pessoa? Como essa pessoa é obrigada a declarar que ela ganhou, então assim, eu trabalho com cosméticos e eu ganhei os 45 mil no ano. Essa é mais uma pessoa, tá? A pessoa interior. Então, assim, no ano ela era uma pessoa física, aí no outro ano ela resolveu abrir um CNPJ. E agora, o que ela vai fazer? Então agora eu tive que fazer a minha declaração de renda do meu CNPJ e eu declarei lá na minha declaração de renda da minha empresa física que eu tive um rendimento de 45 mil no ano. Eu sou obrigada a fazer a declaração de imposto de renda físico? Sim, sou obrigada. Aí aonde vai esse valor no imposto de renda? Vai aqui, ó, nas rendas tributáveis de pessoa jurídica. Então, aí ela vai colocar aqui o nome da empresinha dela, entendeu? Que ela tá pagando, né? E vai colocar aqui o rendimento, 45 mil, quanto ela ganhou dentro do ano, certo? Aí, qual que é a renda dessa pessoa? Os mesmos 3.783. Porque você vai pegar esses 45 mil e dividir por 12, porque foi tudo que ela ganhou no ano. Mas Araceli, ela vai ter que pagar imposto de renda físico também? Não, porque ela já pagou o jurídico. Não é que ela não pagou imposto, ela pagou imposto, só que ela pagou o jurídico. Então, assim, ela não vai ser tributada 2 vezes, entende? Não faz nem sentido a pessoa ser tributada 2 vezes, no jurídico e no físico, né? Então, como ela já pagou o tributo jurídico, ela só foi obrigada a declarar imposto de renda físico para comprovar que esse dinheiro foi para ela. E se ela é obrigada a comprovar, né, a fazer o imposto de renda físico, esse valor pode ser utilizado como renda. Essa é a melhor forma, tá? Porque o que acontece? Quando você está declarando a sua renda em vias do imposto de renda, pagando os seus impostos, praticamente isso é uma renda formal. Porque, assim, na renda formal do cliente que é CLT, que trabalha ali por carteira de trabalho, vai apresentar seus oleritos, você vai ver que todos os meses dos oleritos desse cliente é descontado o valor, né? É descontado os impostos. Quando você é informal e paga os seus impostos, a sua renda é formalizada. Então, a sua renda é uma renda formal. Você formalizou a sua renda, você é a sua própria empresa. É muito importante dizer que a probabilidade de você conseguir um financiamento da forma que você deseja por
por imposto de renda é muito maior, muito maior do que se fizer por movimentação bancária, tá? Movimentação bancária, como eu disse para vocês, se a pessoa precisar de uma parcela acima de R$ 700, eu acho muito difícil ela conseguir, tá? Independente da renda da pessoa. Então, o ideal é sempre o imposto de renda. Por quê? Porque você está declarando, você paga seus impostos, então realmente não tem como duvidar que aquela é sua renda real, que é aquilo que você ganha, tá? Então, é importante o imposto de renda. Eu sei, é muito difícil conversar com os clientes, explicar para os clientes que o imposto de renda é importante, que é melhor eles fazerem. Às vezes eu venho, dou uma aula para o cliente sobre comprovação de renda informal e muitas vezes, a maioria das vezes, o cliente quer tentar, de qualquer forma, a renda informal. A gente tenta, sempre condiciona, e eu sempre falo para o cliente, bom, então agora vamos tentar fazer imposto de renda, como eu te falei. Gente, é assim, vocês precisam entender e fazer o cliente entender que ele não está comprando uma bicicleta, ele não está comprando um carro, ele está comprando um imóvel, onde ele vai demorar, isso lógico, né? Não que ele vai demorar todo esse tempo, mas o empréstimo é todo esse tempo, né? Ele vai demorar 30, 35 anos para pagar. O banco ele precisa saber se esse cliente tem condições de se manter no financiamento durante 30, 35 anos. Tá? Então é importante. E outra coisa, mesmo com eu apresentando o imposto de renda, não movimentação bancária, mas o imposto de renda, é importante eu apresentar outras coisas. Tá? É importante, por exemplo, eu caracterizar a profissão do cliente. Então, mas o meu cliente é um outro corretor, bom, então ele não cresce. Mas meu cliente, então, é um engenheiro. Bom, ele tem a carteirinha dele. Mas meu cliente, ele não trabalha assim. Ele trabalha... ele é designer gráfico. Tá bom. Ele tem contratos? Né? Ele pode apresentar contratos, enfim, qualquer coisa, recibos de pagamento sobre serviços prestados, entendeu? Coisas que possam... graduação. Ele tem uma graduação e contém ali o título dele, graduado, apresenta. Quanto mais você apresentar, quanto mais você demonstrar que esse cliente ele tem uma profissão, tá? Uma profissão estabilizada, melhor vai ser para ele sempre na aprovação de financiamento, tá? Mesmo na questão de imposto de renda. Mas, assim, hoje a probabilidade de você conseguir, com movimentação bancária, uma parcela acima de R$ 700 é quase zero, tá? Então, se você precisa de uma parcela maior, se o seu cliente precisa de uma parcela maior, imposto de renda, tá? Ou ali fazer o imposto de renda com o seu CNPJ, lembrando que se for com CNPJ é obrigatório declarar imposto de renda físico só com rendimento acima de 40 mil, tá bom? Se for com pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica acima de 40 mil. Pessoa física é obrigatório fazer a declaração de imposto de renda se ganhar acima de 2 salários mínimos, tá bom? Bom, e agora a gente vai pro final do curso, ser o mais rápida possível, tá? É difícil a gente não se alongar tanto, porque é uns assuntos um pouquinho mais detalhosos, mas, assim, o importante é que eu mostrei o básico para vocês, né? O básico é movimentação bancária, por extrato bancário ali, a comprovação, ou imposto de renda, que são os dois mais importantes, tá? Mas existem outras formas de comprovação de renda, que são menos utilizados, principalmente para quem trabalha com Minha Casa Minha Vida, mas existem outras formas de renda. Então, eu vou detalhar algumas aqui. Então, você pode comprovar renda com aluguéis, você pode comprovar rendimento de sócio ou titular de microempresa, você pode ter uma parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma de pensão, tá? Você pode ter pensão e proventos de aposentadoria ou reforma de moléstias graves, então tudo que for proventos de aposentadoria, rendimento bruto, até no máximo 90% de prestação de serviços decorrente a transporte de carga, com trator, máquina,
tá? Você pode ter ali rendimento bruto de até no máximo 40% da prestação de serviços decorrentes de transportes de passageiros. Você pode ali ter rendimentos de pessoa física com livro caixa. Esse daí também não é tão comum, mas é mais comum do que os outros que eu mencionei agora. Rendimento de atividade rural também. Rendimento de ganho capital. Ganho capital, mas eu não trabalho, eu não tenho carteira assinada, eu não tenho uma empresa. Mas eu ganho dinheiro investindo na Bolsa de Valores. Primeiro eu falo, parabéns para você. Agora, eu consigo comprar? Consegue. Seu imposto de renda vai te mostrar. Porque você é obrigado a declarar. Se você declara, se você é investidor de bolsa de valores, né, e trabalha, tecnicamente você trabalha com isso. Você é obrigado a declarar, né? Então, isso a gente consegue também fazer essa comprovação. Bolsas de estudo, pesquisa, caracterizadas como doação, exceto médico residente, Pronatec, enfim, tem alguns detalhes aí, tá? Então, bolsas de estudo, eu posso considerar, dependendo da bolsa, sim. Eu já tive uma infeliz notícia sobre isso, porque eu tive um cliente que, além de ter uma remuneração na declaração de imposto de renda, que era a remuneração única que gostaria de utilizar, no imposto de renda, essa pessoa ganhava ali uma bolsa de estudos que ela teve que declarar e foi utilizado como renda. Essa pessoa acabou saindo de Minha Casa e Vida, enfim. Então, assim, existem vários detalhezinhos, tá? 75%, tá? De rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por servidores, enfim, tem, tá? Juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio. Sim, existem outras formas de comprovação de renda, fora movimentação bancária, fora por imposto de renda ali, né? De imposto de renda físico e jurídico, né? De ganhos físicos e jurídicos. Então, existem outras formas de comprovação de renda que eu vou brevemente trazer para vocês também num curso mais extenso. Mas, assim, o legal é que a gente consegue comprovar também de outras formas. Então, não é um bicho de 7 cabeças, mas o cliente ele precisa se adequar, ter uma renda adequada, ter ali uma documentação adequada, e a gente precisa tá ensinando, essa é a verdade, a gente precisa ensinar nosso cliente a comprovar a renda dele. Bom, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês agora para os próximos meses, né? A gente está ali batalhando com os nossos clientes para ajudar eles a fazerem o imposto de renda, às vezes eu poder orientar. Qualquer dúvida, deixa aqui na descrição. Em breve eu vou trazer para vocês também esse curso completo. Como eu falei, já vai ser um curso particular, mas eu vou trazer ali nas minhas redes sociais, avisando para vocês sobre esse curso completo. Espero que vocês tenham gostado e espero poder voltar aqui para uma próxima aula com vocês. Obrigada.